Olá pessoal, prazer, eu sou o Richard, sou CEO da Laguna. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o Douglas, um grande amigo e parceiro nosso, fundador da UI, incorporadora. Hoje nós vamos falar um pouquinho do mercado de alto padrão, o papel das esquadrias aí nesses empreendimentos verticais e o que de fato define o mercado de alto padrão. Uma honra te receber aqui, Douglas, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite, obrigado, Richard. Obrigado. Prazer estar aqui com você. Bom, a gente ouve muito, né, Douglas, a palavra de alto padrão, até de uma forma generalizada, né? Quando a gente começou o nosso contato lá falando do Vicente, eu até abri bastante para você, eu falei, pô, é o primeiro, de fato, empreendimento aí vertical que eu enxergo como alto padrão, né? Então vamos falar o que você enxerga, qual a tua visão como líder aí do Vicente, como idealizador do Vicente. O que você enxerga desse mercado do alto padrão? Quais são as características de fato que você considera que define se o padrão é de fato alto? O que você procurou nesse empreendimento, na sua idealização? Conta um pouquinho da história aí da UI e da história aí do Vicente para a gente ouvir. Legal, Richard. É interessante essa tua pergunta porque a gente vive um momento que parece que banalizaram essa expressão alto padrão, né? Hoje eu vejo até casas assim populares, né? De Minha Casa Minha Vida e tal, que no vídeo, acabamento de alto padrão e tal. Porque, né, virou um termo assim muito usado, né, no mercado da construção civil, no mercado imobiliário. Mas quando a gente definiu, né, que a gente queria realmente direcionar a nossa empresa para atuar com produtos de alto padrão, de atender esse público que é mais exigente, a gente foi a fundo pesquisar, a gente procurou viajar nos principais centros para conhecer as obras que de fato entregam um padrão superior. E o que a gente se deparou, né? São inúmeros detalhes e métodos construtivos e materiais que realmente elevam o padrão da obra, mas o que a gente percebeu é que o principal item são as esquadrias. Então, acho que quem constrói sabe disso, né? Que sempre a esquadria na curva ABC dos custos, está lá no A, né? É um dos principais custos da obra e também é um dos detalhes mais importantes que, se não for bem feito, de dar pós-obra, que é um grande problema hoje no nosso mercado, né? Então, além da estética e da funcionalidade, tem também a questão da estanqueidade, né? Isso pode se tornar um grande problema para a obra se não for bem executado. Mas a gente percebeu isso. Então a gente foi visitar, a gente foi para São Paulo, Curitiba, Brasília, Porto Alegre. Então, o litoral de Santa Catarina tem muita coisa legal acontecendo. E foi visitar e foi ver. E realmente que a gente entendeu assim que de todos os materiais, de todos os itens da obra, o que mais o cliente percebe esse alto padrão é nas esquadrias. É uma coisa que ele tem o contato diário, ele está usando isso, né, a todo momento. Então, a gente entende que é um produto muito, muito, muito importante para definir realmente esse padrão do nosso empreendimento. Eu admirei bastante assim a especificação lá no começo, né? Não, é esquadria desse padrão, com essas características, a gente não abre mão e é para esse rumo que vamos. Eu queria que você contasse assim, de forma geral, não só das esquadrias, como que você idealizou todos os demais materiais, o projeto, o público que você de fato pensou no Vicente, né? Eu tenho uma opinião assim pessoal, eu falo, Cascavel é uma cidade muito jovem, muito próspera, ela está em constante crescimento, a gente está aí no mercado há muitos anos e percebeu um movimento muito grande para os condomínios horizontais, né? E esse movimento a gente percebe que casais ali jovens, de 40 anos,
45 anos, que é mais ou menos o nosso público principal, né? Acabam indo para esses condomínios horizontais e às vezes em 10 anos ali os filhos já saíram de casa, as casas têm áreas expressivas, né? 600, 700 metros quadrados, tem toda a manutenção de uma casa residencial num condomínio horizontal, né? E aí às vezes esse movimento em pouco tempo não faz mais tanto sentido. Sim. E faz o movimento inverso, né? E faz o movimento inverso, né? Que sai de um apartamento e vai... O que eu percebo, né? Eu Richard, minha opinião, eu percebo que a falta de opção, de fato, de um empreendimento vertical de alto padrão, não somente na confecção dos materiais, localização, espaços de garagem, né, amplos, áreas comuns de fato. Tamanho do apartamento mesmo, né? Quartos espaçosos, ambientes espaçosos. Banheiros, lavanderias, todos os detalhes assim. Eu percebo que é uma carência do mercado de Cascavel. A gente percebe que quando vocês trouxeram o Vicente, quando eu vi o projeto, entendi, primeiro a visão de vocês de trazer, de fato, produtos de altíssimo nível, que é o que o pessoal está usando nas casas, que acaba sendo, a gente brinca, né? Pô, a gente só atende consumidor final, porque só o consumidor final está buscando de fato um alto padrão, porque ele não tem no apartamento que ele morava. Sim. E vocês trouxeram esse conceito diferente, né? Até foi o nosso primeiro cliente incorporador, foram vocês, né? A gente deixou isso bem claro. E que é justamente porque ninguém tinha essa visão. Sim. Então eu queria que você falasse, eu acredito que você está na contramão, né? Está trazendo esse pessoal aí do residencial, provando que de fato você vai entregar uma solução tão boa quanto no centro da cidade, num grande bairro aí, que é um dos bairros mais nobres de Cascavel. Sim. Uma grande vista para o country, etc. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua visão em relação a isso aí. Cara, é bem legal também, né, essa tua pergunta, porque exatamente isso que você falou é o que a gente vem vendo na prática acontecer. E mais curioso, mais interessante é que a gente já previa isso porque a gente contratou uma pesquisa. O Vicente, na verdade, era para ser um edifício, todos os apartamentos, um por andar. Quando a gente estava começamos a desenvolver o empreendimento, a gente tinha já alguns clientes que estavam pedindo: eu queria um apartamento muito grande e nessa localização e tal, mas eu queria apartamento grande mesmo, tipo uma casa. Hoje eu tô morando em casa porque não tem apartamento dessas dimensões e tal, mas a gente quer praticidade, né, segurança de apartamento. E aí eu comecei a desenvolver porque tinha alguns clientes pedindo já esse produto. Mas quando a gente meio que tava para lançar, eu tinha ali 3, 4 clientes que tinham sinalizado que queriam um apartamento de quase 400 metros quadrados. Mas o meu empreendimento tinha 28 apartamentos desses. E eu tinha 4 clientes pedindo. E aí me deu aquele frio na barriga, né? Deitava na cama à noite e ficava pensando: puta, será que tem público? Será que Cascavel comporta um empreendimento de 28 unidades, né, que são unidades grandes, o acabamento é diferenciado, então o valor vai ser caro. Apartamentos aí acima de 5 milhões. Será que tem público para tudo isso? E a gente resolveu, depois de projeto pronto, contratar uma pesquisa para nos dar mais segurança. Antes de ir ao mercado, antes de lançar, falamos: cara, vamos gastar aqui com a pesquisa e vamos contratar para a gente pelo menos ter um pouco mais de visão do né, da demanda desse produto em Cascavel. E aí, cara, começou a aparecer muito da tua fala. Foi bem curioso porque apareceu, meio que fizeram uma pesquisa qualitativa, né? Então, entrevistando um público que tinha uma renda né, compatível para comprar um empreendimento desse, né? Que já pega uma faixa pequena aí da população. Mas apareceu assim, de 30 a 50, 55 anos, um público bem específico, e 55, 60 a mais, um outro público. Esse público até 60 anos, 55, era tudo alto padrão, mas era um público que tinha um pouco menos grana do que os 60 a mais. Porém, esse público que tinha menos grana precisava do apartamento maior,
porque estava começando a sua família, estava né, com filhos pequenos, esses filhos iam viver um bom tempo por apartamento. E esse público fazia muito sentido essas unidades de 300 e poucos, 400 metros quadrados, que seriam nossos 1 por andar. Em contrapartida, a maior parte do público que tinha potencial de compra para esse imóvel no Vicente, né, era o 60+, que estava num movimento inverso. Estava já morando numa casa muito grande, ali no próprio country, ali você vê que ali na região são muitas casas grandes e a maioria das casas estão morando só um casal, porque os filhos já saíram de casa, já construíram família e tal. E também, ou em apartamentos muito grandes e tal, que, Douglas, nós estamos na fase de diminuir a nossa residência e não aumentar. Então fazia todo sentido a gente ir para um apartamento desse e tal, mas não desse tamanho, de 400 metros. Para mim, eu queria um apartamento confortável, mas eu não preciso de 4 quartos. Eu preciso de 2. Um para nós e um para uns netos quando vim dormir e tal. Então foi muito curioso, cara. E um outro ponto que também você colocou e foi o que apontou na pesquisa, casa em condomínio fechado. Então é uma tendência, né? Já vem Cascavel, vem lançando muitos condomínios. E a gente percebeu um movimento de muitas famílias saindo de apartamentos para ir morar em condomínio. Mas principalmente a nossa geração, né, que tem filhos pequenos e tal, depois que fez o movimento de morar no condomínio, começou a perceber que não era só aquela mil maravilha que pensava, né? Porque é muito legal, né? Morar em casa, condomínio fechado, as crianças brincam e tal. Mas os condomínios estão cada vez mais afastados do centro. E criança pequena, você sabe, você tem, eu também tenho. Cara, tem colégio, tem inglês, tem natação, tem tênis, tem várias atividades que eles fazem no dia a dia. E quando viu, a mãe estava se tornando um Uber da criança. Exato. Que ficava só em... E aí a gente percebeu, a gente teve inclusive clientes que estavam fazendo esse movimento inverso. Foi para condomínio fechado e estava voltando querendo morar no centro, porque a vida ficava mais prática no centro. Então, cara, foi muito assim, eu acho que acho que Deus que mandou essa decisão aí para eu esperar um pouco e contratar essa pesquisa. Depois a gente pegou a pesquisa e, cara, tá muito claro aqui. A gente não pode fazer só um produto de 400 metros aqui, porque eu acho que não comporta tudo isso. E eu acho que nós temos que fazer mais assertivo, conforme está nos apontando na pesquisa. Então a gente fez um empreendimento são 5 tipologias diferentes, onde a gente tem apartamentos 2 por andar, de 204 metros, com 2 ou 3 suítes. Então é um apartamento de 200 metros quadrados, mais de 200 metros, que a gente vendeu 4 unidades só com 2 suítes. Esse era um produto que não existia na cidade. E bateu certinho com o que estava dando na pesquisa, que era casais mais velhos, que os filhos já saíram de casa e eles não precisavam de 4 quartos nem 3 quartos. Então compraram. Então ficou uma baita de uma sala, de um espaço de convívio para receber a família toda no final de semana, para almoço e tal. Mas a parte íntima, uma grande suíte master e uma suíte de visita, que atendeu perfeitamente eles. Então acho que foi esse movimento, assim, né? Até um outro detalhe que a gente achou interessante, que apontou na pesquisa e surgiu de base para o desenvolvimento do nosso projeto, foi essa questão de casa em condomínio fechado. Muita gente querendo morar em casa, famílias, né, gostando desse negócio de casa, mas os contras da casa é a falta de praticidade, às vezes quem viaja muito, né, a esposa não gosta de ficar sozinha e tal. Então a gente pegou tudo isso e buscou um arquiteto que estava atacando muito um conceito de casa suspensa. Então, o que é casa suspensa? Aí fomos pesquisar o que é casa suspensa. Nada mais é do que um apartamento com algumas características muito similares a uma casa. Então, já era um arquiteto que a gente gostava muito, seguia, né? Era um sonho de fazer um empreendimento com ele. E a gente convidou, mostrou nosso projeto. A gente vai ter que reformular um pouco esse projeto aqui. A pesquisa mostrou isso. E aí a gente queria que se parecesse com uma casa. E aí a gente
trouxe, né? O Léo Maia aceitou o nosso convite e veio para essa reformulação do projeto. E aí, já entrando na segunda parte da tua pergunta, a questão da escolha dos materiais né, que a gente teve um critério muito grande, né, para tudo que a gente está colocando é de muita qualidade, são fornecedores muito qualificados e tal. Isso veio já da nossa premissa de que deveria ser para atender esse público muito exigente, mas muito também dos arquitetos envolvidos. Então o Léo, né, no contrato já tinha várias exigências de tem que ser assim, 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 porque né, ele está assinando o projeto, ele precisa que a construtora, o incorporador, garanta que vai ser entregue naquela qualidade que ele está projetando. Então, isso a gente teve que assumir esse compromisso, não só com ele, mas a Simara Ibrahim também, que é arquiteta de design de interiores das áreas comuns, também empregou vários materiais. A gente tinha isso, né? Foi uma coisa, o Léo e a Simara trabalharam muito bem juntos, se deram muito bem, os dois são nordestinos, inclusive, se encontraram assim. E as ideias batiam muito, sabe? Então, a escolha dos materiais, madeira, pedra, vidro, concreto, muita coisa natural, atemporal, foi daí trazido muito por eles. Que legal. Para quem não, complementando o que o Douglas falou, essas 5 tipologias, elas atendem vários públicos. Isso é um resultado de você abrir um pouquinho mais o teu leque, né, de públicos-alvos, né, facilita, obviamente, o sucesso comercial. E eu acho também que traz uma característica muito legal, né, que tem indireta em relação a isso. Querendo ou não, quando você tem um modelo só de empreendimento vertical, eu atualmente moro num apartamento, você tem as mesmas características de pessoas. Uhum. E quando você traz mais opções dentro de um único empreendimento, que também é uma proposta bem rara, né? Sim. É difícil você ver dentro do mesmo empreendimento vários tipos de características, né? Ou aquele empreendimento, todos os apartamentos é 1 por andar para esse público. Ou é 4 por andar é por esse público. Sim. E as plantas se repetem ao longo de todo o empreendimento, né? E isso traz uma característica indireta que eu acho bastante legal, que é esse relacionamento com públicos diferentes. Diversidade, né? E isso eu acho muito bacana, porque ao mesmo tempo, às vezes, um casal novo como nós, que está ali com um filho pequeno, está convivendo com um senhor de 60 anos, Sim. que tem ali uma experiência para complementar. A gente traz ali aquela correria, criança correndo para complementar ele. Então, isso no relacionamento também acredito que seja bem positivo. Vai ser muito legal, Mas é isso, eu acho que é um grande empreendimento, acho que tem tudo para dar muito certo. Mais uma vez, né, reitero o agradecimento pela confiança. A gente vai dar, obviamente, o nosso melhor aí para fazer, de fato, atender todas as expectativas. A gente está aí envolvido com a parte das esquadrias. E as esquadrias externas, como você falou, né, ela tem um papel fundamental, não só na percepção de valor, porque o cliente vai abrir, vai fechar e etc. Sim. E ela tem todos os bloqueios externos, né? De intempéries, sol, chuva, conforto térmico, acústico. Sim. E tem uma característica também, para quem não conhece aí, o empreendimento, tem uma característica muito legal, que são grandes vãos. Que está muito tudo, acho que o principal pilar que você falou ali, são um conceito de casa suspensa. Então, tudo que tem numa casa de alto padrão, tem no apartamento do Vicente. Você encontra no Vicente. Exato. Então a gente tem ali grandes vãos, né? Aumenta um pouco a complexidade, o tamanho da área de fato a ser preenchida e garantir funcionalidade, desempenho, né? Mas eu acredito que isso vai ser um sucesso muito grande, porque de fato vai ser uma casa suspensa mesmo. Sim. E queria também perguntar para você, Douglas, um pouquinho do lado mais pessoal, assim, né? Como que você chegou no Vicente? Como que foi a tua trajetória aí como empreendedor? Te conheço há muito tempo, acompanhei um pouco da sua jornada. Você é um cara de um bom gosto muito alto, isso traz, assim, dá para ver que tem o teu dedo ali no Vicente. Cara empreendedor que pensa para frente, pensa em somar. Conta um pouquinho como que foi a tua trajetória ali, de forma resumida, até chegar no Vicente. As pessoas que tu tá colocando ao lado, né? Seja fornecedores, no caso da Baixinlora ali, os meninos são grandes pessoas ali que estão executando a obra do Vicente. Como que foi a tua jornada ali para chegar e falar, e estruturar e chegar nesse empreendimento? E, na minha opinião, ali o primeiro empreendimento de fato, com conceito de casa suspensa, um empreendimento de alto padrão de verdade na totalidade, né? Me conta um pouquinho aí para eu entender como que foi até chegar aqui.
Legal, cara. Assim, eu sou publicitário de formação, me formei em contábeis e publicidade. Minto, publicidade eu nem cheguei a me formar. Eu estudei 3 anos e larguei, mas eu tive agência de publicidade por 9 anos. Trabalhei muito tempo com meu pai. Meu pai começou a construir com alguns amigos o dinheiro que sobrava das empresas dele. Ele começou a investir em construção de prédios. Então, juntava 2, 3 amigos e construía um predinho. E eu comecei a ajudar ele nisso. E ali eu comecei a me interessar muito por esse segmento. Eu, assim, me encontrei uma coisa que me dava prazer, assim, de fazer. Na época, tinha um primo que era engenheiro, que tocava obra e tal, mas a gente ajudava e estava, né, meio que fazendo tudo. Nós mesmos, assim. E aí, depois eu comecei a namorar, minha esposa é arquiteta, né? Já, quando a gente namorava, ela já era arquiteta. E meus pais e meu sogro e minha sogra se deram muito bem. E a minha sogra tinha vontade também de construir. Aí, numa conversa, uma vez, eles falaram por que não... O Douglas e a Fabiana não começam uma construtora e tal, a gente ajuda. E aí eu, né, uma baita oportunidade de fazer o que eu realmente gostava de fazer. Eu estava meio cansado já do setor de publicidade. E aí encabecei isso, falei, não, então vamos fazer, mas vamos fazer... eu acredito que a atividade de construção, incorporação é muito distinta. Eu olhei para isso quando eu estava com meu pai lá e vi que é completamente diferente você tocar a obra e tocar a parte de incorporação, que é pesquisa de mercado, entender a vocação de terreno, desenvolver produto, lançar, vender, fazer pós-venda com o cliente e tal. Isso não tem nada a ver com você lidar com o canteiro de obras em si. Exato. Então, tem várias empresas que fazem as duas coisas, mas tem que ser assim, tem que ter uma estrutura muito robusta para fazer muito bem feito as duas coisas. Exato. A gente vê, assim, principalmente nas grandes capitais e tal, que é sempre distinto. Tem a figura do incorporador e tem a figura do construtor. E a gente optou por seguir nessa linha. Então, a gente vai ser só incorporador, fazer o que eu realmente gosto, né? Como eu estava à frente. Então, eu quero fazer o que eu gosto, que é o desenvolvimento imobiliário, pensar em projetos, trazer arquitetos que a gente acredite, que a gente gosta, que a gente acha que vai trazer inovação e melhorar a qualidade dos empreendimentos aqui na nossa cidade. E buscar os melhores parceiros para estar executando as nossas obras. Então, se eu fosse querer executar, cara, tem uma curva de aprendizado, tem um know-how que você tem que adquirir, tem equipe que você está cada vez mais difícil em todos os setores, né? Funcionário e tal. Então, a gente optou por já pegar quem já tinha já estava num nível de maturidade como empresa construtora, com equipe formada, com bons parceiros, com obras já para a gente ver a qualidade da execução. E aí, assim, a gente não se preocupa, claro que se preocupa, mas a gente... Delega de forma estruturada. Delega para alguém que a gente tem certeza que vai estar executando um trabalho melhor do que se eu estivesse executando. E foco 100% na parte que a gente acha que é bom, que é de desenvolver produto, de atender bem o nosso cliente. Então foi assim, cara. E aí os meninos da Bastilora são meus amigos de infância, eu conheço eles, a gente era... Legal. Nossa, já fizemos bastante bagunça junto no tempo de colégio. Agora estão fazendo coisa séria. Cara, nossa, eles têm ido super bem e desde sempre, assim, nossa conversa foi muito legal. Eu tenho uma confiança muito grande neles, né? Sim. A índole das pessoas que estão ali à frente do negócio. Eles têm uma característica parecida com a minha de buscar trabalhar com os melhores. Então a gente vai aprendendo, né? Que muitas vezes o barato sai caro. Então às vezes você quer ficar economizando em algumas coisas. E aí quando chega na hora da execução, não fica do jeito que você gostaria. Às vezes tem que refazer. E aquilo que você achou que estava economizando, você está gastando mais do que se tivesse feito com um bom fornecedor. Então eles têm essa característica. Eu acho que para o que nós estamos se propondo a entregar é fundamental a gente trabalhar com bons
parceiros, boas empresas, bons fornecedores. E aí, cara, surgiu vocês também, né? Eu já vinha... A gente já se conhecia por outras obras na parte de residências, né? Então eu já tinha visto vários trabalhos que você tinha feito, seguia, né, a empresa de vocês. E o Ricardo também, o pessoal da Bastian também já trouxe vocês como uma empresa. Olha, nós temos a Laguna. A Laguna, né, eles têm uma experiência muito grande com residencial, altíssimo padrão, mas em prédios eles não têm tanta experiência. Só que se eles estão fazendo casas com essa qualidade, tipo, com certeza dariam conta de fazer prédio. E desde a primeira conversa nossa, a gente sentiu essa intenção realmente de vocês entrarem nessa parte de incorporação de alto padrão. E, cara, acho que deu um match legal, foi bacana aí que a gente conseguiu fechar negócio. Muito pela tua postura também de nos passar segurança de que vocês, não só na conversa, mas toda a parte técnica, né? Todos os laudos que vocês apresentaram, dá pra ver que é uma coisa muito profissional, mas também na parte estética, de que o produto de vocês, na nossa opinião, era superior aos outros concorrentes que também são grandes empresas, né? Sim. Ressaltar que a gente já estava conversando com boas empresas, né? Ninguém que a gente... Todos os fornecedores que a gente estava conversando eram de uma qualidade muito bacana, mas vocês foram superiores aí na nossa opinião. É muito legal tudo isso que a gente estava falando agora nessa última pergunta. Ela se resume, né, se a gente for definir, numa palavra chamada foco, né? E foco, ela é uma palavra que ela é meio subjetiva, né? Foco em quê, né? No quê? Então, quando a gente começa, né, falando do mercado imobiliário, o foco de separar a incorporação da construção, isso daí é você trabalhar com foco em algo que você gosta, primeiramente, que você tem habilidades ali para fazer e fazer aquilo muito bem feito. O mesmo se aplica para executar a obra, o mesmo se aplica para fazer qualquer coisa, né? Sim. Nós, até um outro ponto que você falou que é bem interessante, a gente não tinha feito prédios ainda até então, porque o nosso foco sempre foi o alto padrão. Então, se fosse para a gente fazer um empreendimento por fazer, só para entregar, para dar volume, para dar resultado financeiro, ela não estava dentro do nosso foco. Sim. Então não tinha nada caminhando certo. Quando eu conheci o empreendimento, eu falei, opa, isso daqui é o primeiro, ele está abrindo uma nova era, ele está abrindo uma nova proposta. E nesse momento eu quero estar dentro. E aí, obviamente, a gente apresentou as soluções, as vantagens, deixou bem claro, né, a falta da experiência com o prédio e o motivo pela qual não tínhamos. Sim. Porque em outros centros você viaja bastante, né? A gente está nesse processo de franquear o nosso negócio, né? Já estamos com algumas unidades vendidas, entre elas uma unidade lá em Balneário. Estive lá recentemente, a gente está frequentemente acompanhando o mercado de lá e você vê qualquer tipo de padrão de empreendimento. Sim. E há muitos anos a gente vê padrões verticais nesse conceito de casa suspensa. Sim. E aí você olha, quem que está ali colocando, qual é o tipo de produto? É o tipo de produto que a gente trabalha nas casas aqui em Cascavel, residenciais, em condomínios fechados. Já em condomínios verticais, ainda não existe essa realidade. Sim. Então, esse movimento, essa mudança, tudo se resume em foco, né? Isso aí, cara. Então, acredito que era isso. Foi um papo bem legal. Mais uma vez, agradecer, Douglas, pelo teu tempo, pela oportunidade da gente trocar essa ideia super produtiva. E conte com a gente, estamos sempre à disposição. Cara, legal. Eu que agradeço o convite e o bate-papo. Eu quero aproveitar para convidar quem está nos assistindo para estar visitando a nossa empresa, visitando a Laguna. Até quero agradecer que esses dias vocês fizeram um grande evento lá para a nossa equipe, né? Tanto a nossa equipe do escritório, que tem se relacionado bastante, né? A turma da arquitetura e tal, mas também a turma da obra, da Bastilora. Foi uma noite maravilhosa. Inclusive vai ser difícil retribuir, tá? Vai nada. Vocês puxaram o nível para cima ali, né? Você consegue. Mas agradecer a recepção lá também e falar para a turma que está assistindo aí, para cobrar o Richard para reconhecer lá, porque ele fez um espaço lá atrás da Laguna para receber a turma lá, que ficou de cinema, lago com um espaço gourmet bem bacana. Então fica o convite para nos visitar no escritório, conhecer a nossa estrutura, ver os materiais que a gente está empregando no Vicente.
Tem as amostras das esquadrias lá, tenho certeza que quem for lá ver vai entender do que a gente está falando, né? A diferença do produto que a gente vai estar empregando ali do que a turma está acostumada a ver por aí. E de novo agradecer aí pela oportunidade. Esse gancho do convite é legal, eu vou estender o convite para quem de fato tiver interesse e estiver em negociação com o Vicente para comprar uma nova unidade. A partir de janeiro, né, se o Renan nos liberarmos aí em dezembro, que é o escopo, a partir de janeiro a gente vai iniciar a produção de todas as esquadrias do Vicente, vai ser estendida ao longo de vários meses. Então, para quem tiver interessado de fato em comprar uma unidade do Vicente, fica o convite para ir lá na fábrica, ver como ela está sendo feita, ver todo o cuidado, toda a estruturação das esquadrias que você vai receber quando de fato mudar para o Vicente. Show de bola, cara. Muito Valeu. obrigado a todos, estamos juntos. Agradeço aí. Um abraço, Valeu. até mais. Tamo junto.